Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Thunderbolts, que é o novo filme dirigido por Jack Schreier, lançamento da Marvel, e aqui uma boa notícia. Eu considero, dado todo um contexto que eu já vou explicar aqui, que esse longa finalmente traz um fator novidade importante para esse universo cinematográfico. Eu acabei me divertindo, fiquei com uma ótima impressão até mesmo para um filme que funciona como fechamento de fase, que teve tantas dificuldades de conseguir lidar com construção de personagens, desenvolvimento de arcos, problemas com antagonistas, e aí chega um longa como Thunderbolts com uma outra perspectiva, outra abordagem e consegue surpreender. Porque se tinha um longa que poderia dar muito errado, e olha, muito errado mesmo, esse longa seria Thunderbolts, desde ideias que poderiam ter sido desenvolvidas, de acabarem se tornando uma espécie de sucessores de Guardiões da Galáxia, para passar, quem sabe, para um outro tipo de estrutura dentro de um universo cinematográfico, caso não existisse uma correção de rumo. Além disso, é um filme que passa por reescrita de roteiro, é um filme que enfrenta greves também, é um longa que acaba tendo trocas importantes no elenco, então eu realmente penso que isso tudo poderia direcionar para um rumo, quem sabe tão caótico quanto Capitão América, que mais cedo nesse ano acabou decepcionando bastante. E aqui em Thunderbolts eu vejo que nós estamos falando de um filme que tem como chave realmente uma correção de rumo. Eu notei em vários outros projetos dessas últimas fases da Marvel, poderia citar aqui, por exemplo, Eternos, as Marvels, esse último Capitão América já citado, que existe, quem sabe, uma ideia de desenvolvimento de personagens, de arcos específicos, mas que o público já não compra aquela base, se tem o nome Marvel, significa sucesso de repercussão, sucesso de bilheteria. Não, você precisa realmente construir uma boa história, ainda mais sabendo agora da conexão que os conteúdos de séries acabam oferecendo. E eu acredito, como já mencionei em várias críticas, que a Marvel passou por problemas de tentar de todo custo tornar personagens coadjuvantes em protagonistas nos seus respectivos filmes sem grande sucesso. E é isso que se torna, inclusive, um lema para Thunderbolts. Você tem uma reunião de personagens que, em outros longas, seriam realmente personagens secundários, mas existe um bom desenvolvimento para fazer com que você tenha interesse em ver essa reunião. Então, um mesmo asterisco que pode ser de ressalva é um asterisco que aqui, quem sabe, pode pontuar algo positivo, não só para essa reunião, como para o próprio futuro do universo cinematográfico que está sob processo de revisão. Aí eu vejo que é um filme que simbolicamente ele fecha uma fase, mas atua como uma autocrítica permanente em vários momentos. Bom, se o público está cansado em ver o desenvolvimento raso, superficial, da questão quanto a personagens, vilões extremamente caricatos, sem qualquer tipo de peso em muitos casos, o longa ele acaba direcionando para um outro caminho. Tem uma questão referente a trauma, tem uma questão referente a poder, a controle, a uma cidade em risco e como isso afeta também a própria cronologia. Então eu realmente gostei de como o filme concilia essa abordagem autocrítica junto de um tom mais leve, sabendo explorar cada diferencial que os personagens aqui convocados então para essa equipe têm a oferecer. O roteiro faz isso muito bem. Aliás, falando em roteiro, eu quero agora deixar um recado da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que patrocina o vídeo de hoje. A EBAC é 100% online e oferece mais de 150 cursos com mais de 145 mil alunos. Você monta sua grade de horários, você acessa quando quiser. Além das aulas na EBAC, você vai ter professores que atuam no mercado de trabalho, tutores que estão envolvidos também nesse mercado, que ajudam na correção das tarefas, uma comunidade que é muito ativa no Slack e essa oportunidade constante de networking. Tudo aí pensado para transformar o estudo em oportunidade. Na nossa área do cinema, a dica de hoje é o curso Profissão Roteirista, com uma formação completa com mais de 40 horas de conteúdo, em que você vai encontrar muito material sobre escrita para curtas e longas, gêneros narrativos e desenvolvimento de personagens. Isso tudo ainda com 4 projetos para você sair com portfólio e certificado. Então a EBAC tem excelentes condições de parcelamento, seja no cartão ou no boleto. Se você usar o cupom promocional da Lenogari Bônus, ganha ainda mais R$200 de desconto que você pode acumular, dependendo do curso aí, chegando a 60% off. É só
apontar para o QR Code ou entrar no link que está na descrição. Voltando para Thunderbolts, por que funciona? Por que é uma experiência que eu considero divertida, agradável e que envolve o espectador? Bom, porque você vai ter um grande elenco. E aqui é um filme que ele abre essa possibilidade para explorar mais, levando em conta o passado, e aí, né, seriam as participações anteriores de menor visibilidade desses personagens, como também apontar o que eles podem, a partir desse filme, desenvolver no futuro. Depois de serem atraídos para uma missão que dá errado, um grupo de ex-vilões e figuras secundárias do universo Marvel descobre que foi usado como peça descartável num jogo político. Para sobreviver, precisam transformar a rivalidade em cooperação, e no processo acabam encarando fantasmas pessoais perigosos, enquanto existe um inimigo externo que se avizinha. Existe um equilíbrio no uso dos personagens que passa por situações trágicas e também cômicas. É um grupo que não tem uma pompa de Vingadores, por exemplo. Não são considerados super-heróis, salvadores, e isso é usado como argumento recorrente no roteiro também, não para diminuir esses personagens, não para diminuir o impacto de cada um, mas para mostrar que a relação de poder é diferente. Uma piada possível daí é que se algum desses heróis, quem sabe, estivesse no supermercado, poderia nem ser reconhecido. E eu vejo a Florence Pugh como uma figura central na narrativa, equilibrando o humor e vulnerabilidade com muita naturalidade. Eu também gostei bastante do retorno do Sebastian Stan, justamente nessa ideia de puxar o passado e conseguir ainda assim ter um desenvolvimento extra. Tem bons momentos com o David Harbour, ainda que eu considere que em momentos de mais ação essa saída cômica por vezes seja abusada. Mas enfim, gostei também, né, da retórica do Capitão América de segunda linha que quer provar o seu valor. O grande problema de Thunderbolts, para mim, entra numa questão recente em roteiros da Marvel de você começar a pontuar o filme por uma questão política que não vai valer de absolutamente nada durante o desenvolvimento. Aqui são dois casos. O Bucky como congressista parece que vai ter algum peso, não tem absolutamente peso nenhum, e a Valentina como diretora da CIA. E você vai ficar sempre com menções a impeachment, a dossiês, só que nada disso representa alguma coisa para a construção da história mesmo. Serve para quê? Bom, serve para reunir os personagens. E aí, na minha visão, o filme apresenta esse enredo político como um gatilho para a ação, sustentando, vez que outra, argumentos bem frágeis. Além de proporcionar daí a reunião, eu penso que a esquematização do enredo político ela quer apontar para essa crise de confiança que na próxima fase pode ter um desenvolvimento, quem sabe, bem maior nesse processo de revisão. Até porque não dá para acreditar, né, e querer esperar que Thunderbolts vai corrigir absolutamente tudo do rumo de universo de uma hora para outra. Nas cenas de ação eu gostei quando o diretor privilegia coreografias com contato físico. Tem uma briga, por exemplo, que é filmada em plano aberto, que não conta com cortes frenéticos e que busca uma reconexão com combate corpo a corpo, que andava meio ausente das últimas produções. Por outro lado, como em projetos recentes, existe um baita limitador, que é o limitador da classificação indicativa, para você lidar com a construção de uma ambientação. Então não parece em muitos casos que tem uma cidade como Nova York que tem risco. Parece que o que tem risco é uma rua cheia de NPCs gritando, correndo, sem muita organização, né? Tem situações ali que no combate parece que vai gerar algum caos na cidade, mas gera uma destruição controlada, porque no final das contas o filme ele não eleva tanto assim o risco, ele vale mais perante uma situação maior aí, que seria quanto ao vazio como eixo temático. O filme ele também alterna figuras de antagonismos entre uma situação política que eu considero fraca, como eu disse, com uma outra que nos leva para uma dimensão emocional nunca necessariamente aprofundada, além de flashbacks de personagens em situações traumáticas, especialmente a Yelena. Tinha uma outra coisa que me incomodava nessas últimas produções da Marvel, que é meio que um guia para fazer uma trilha sonora de um filme da Marvel, um momento de heroísmo, a tentativa de construir um novo tema. Nesse caso, a trilha de Son Lux meio que abandona essa ideia. Você vai ter a percussão junto do uso do sintetizador para ampliar essa sensação do vazio, porque isso vai envolver trauma e vai envolver também
toda uma relação emocional que se torna complexa. Tem como ponto fraco mesmo a situação política. Eu não gostei da ambientação e eu penso que prejudica bastante até mesmo cenas de ação, porque não existe muito risco envolvido, afinal de contas. Mas por outro lado, eu me diverti bastante, eu gostei muito mesmo das escolhas do elenco, o processo todo de casting foi super bem feito. É um filme que ele dá essa voz a personagens que em outros longas teriam 2, 3 linhas de diálogo ou no máximo uma situação engraçada. Então isso também me surpreende bastante. Para Thunderbolts, nota 7. Dado todo o contexto de filmes recentes da Marvel, isso passa da desconfiança dos fãs a problemas de retorno comercial, que era algo que a Marvel não tinha até pouco tempo atrás. Eu creio que Thunderbolts aí é um longa que vale a pena ver nos cinemas, e colocando para contexto justamente do cinema, pegando, claro, filmes com maior rodagem e distribuição comercial, não dá para mencionar tantos filmes que deixam uma impressão positiva por enquanto em 2025, sabendo que nós já estamos entrando aí no mês de maio. Thunderbolts, na minha visão, entra nessa lista, deixando uma impressão muito boa no final, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!